Pessoal, voltamos, tá? E assim, sem mais delongas, vamos logo iniciar a nossa aula. Nós vamos falar hoje, vamos dar uma atenção hoje especial aos carolíngios, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, os carolíngios, a dinastia dos carolíngios, que se inicia ali com Pepino Breve, tá? Filho de Carlos Martel. O nome carolíngio é uma homenagem a Carlos Martel, pai de Pepino Breve, tá? Pepino Breve, por sua vez, é pai de Carlos Magno, que foi o principal, o mais importante, né, rei da dinastia dos carolíngios, tá? Então, quando a gente fala aqui em carolíngios, nós vamos aqui destacar a figura aqui de Pepino o Breve, como o iniciador dessa nova dinastia, que acabou por diversos motivos, né, por aspectos processuais, de enfraquecimento do próprio rei dos merovingios, fortalecimento ali do prefeito do palácio, como foi o caso do Carlos Martel e de seu filho Pepino Breve. Os merovingios vão se desagregar e vai formar aí uma nova dinastia, a dinastia dos carolíngios. Pepino Breve, tá? Que durou pouco tempo. Pepino o Breve e Carlos... Vou botar aqui assim com coisa. E Carlos Magno. Tá? Carlos Magno. Pepino Breve e Carlos Magno. A dinastia dos carolíngios. A dinastia dos carolíngios. Ela vai ali, né, mais ou menos de 751 até, né, aí eu botei aqui duas datas. Eu vou botar aqui a 888, quando não há mais a sucessão de um rei da dinastia carolíngia, tá? Lembrando que em 843, como nós vamos ver, há um tratado, o Tratado de Verdun, que vai dividir o Império dos Carolíngios, tá? Mas enfim, vamos por aí. O Carlos Magno, ele vai governar ali de 768 a 814, tá? Então realmente o governo de Carlos Magno durou bastante tempo, tá? De 768 a 814. Depois do Carlos Magno, o filho dele, Luís, vai governar até 843, quando o Império Carolíngio se divide. Mas vamos aqui primeiro começar por Carlos Magno. Pepino Breve foi porque durou pouco tempo mesmo, né? Enfim, já ouvi também por causa da estatura dele, mas enfim, essas aí são denominações que às vezes acontecia, né? Às vezes tinha um cara que chamava Carlos o Calvo. Isso era muito comum também existir em relação ao tipo da pessoa, o que a pessoa fez, você ter essa denominação assim em relação ao nome, tá? Então Carlos Magno, 768 a 814. O Pepino Breve, primeiro ele foi importante porque inaugurou essa dinastia dos carolíngios, mas ele também foi importante para uma questão muito central na dinastia dos carolíngios, que é a aliança com a igreja. Nós já tínhamos visto que os merovingios, eles tinham se tornado cristãos. Clovis, né, tinha se convertido ao cristianismo ali por volta de 493, 494. A gente não sabe a data ao certo, a gente não tem na datação a gente não tem a certeza de qual é a data, a gente sabe mais ou menos que foi por ali, tá? Então o cristianismo já era, né, enfim, a religião oficial do cristianismo. Claro que do ponto de vista popular ainda havia muito paganismo, né? O paganismo era o quê? Paganismo era aquela pessoa que não seguia o cristianismo ou seguia uma espécie de cristianismo meio deturpado, conforme a ortodoxia romana, a ortodoxia da igreja, né? Inclusive na própria língua, né, paganismo vem de pagos, que fazia uma referência ao homem do campo. Então era visto também, o homem do campo era visto como aquele que é o pagão, né? Que segue uma outra religião, ou segue uma religião não tão
ortodoxa, não tão correta do ponto de vista romano, enfim. Então, assim, claro, né, do ponto de vista popular, da população, do povo, há um paganismo assim muito forte. O cristianismo ainda não é uma coisa assim tão entranhada do ponto de vista popular. Mas do ponto de vista oficial, o cristianismo era a religião oficial, né? Era a religião que seguia Clovis e que vão seguir outros reis merovingios, tá certo? Só que Pepino Breve há uma coisa a acrescentar aqui. Ele vai fazer uma aliança com a igreja. Ele vai fazer uma verdadeira aliança com a igreja que seu filho Carlos Magno vai aprofundar. Então ele vai fazer uma aliança com a igreja. Essa aliança que Pepino Breve fez com a igreja, tá? Se dá da seguinte forma. Vamos ver aqui no slide. Só vejam o seguinte antes, gente. Só vejam o seguinte antes. Vocês estão vendo aí, ó, a ascensão do Império Franco. O verdezinho escuro aí, ó, o território franco em 481, quando se inicia, né, os francos através da dinastia dos Merovingios. E aí, como a gente já tinha visto naquele mapa interativo, né, os francos vão se expandindo, tá? Aí ali, ó, esse mapinha é legal porque ele vai, a partir das tonalidades do verde, ele vai mostrando essa expansão. Veja só, conquistas, território franco em 481. Conquistas de Clovis. Então Clovis, né, que durou ali de 481 a 511, o Clovis ele também vai conquistar alguns territórios. Conquistas entre 531 e 614. Então vão tendo outras conquistas. Inclusive, nessas conquistas entre 531 e 614, é quando conquistou ali a região da Borgonha, onde ficavam os burgúndios. Essa região ali da Borgonha. Foi uma região ali importante. Tá? Aí nós temos ali, ó, conquistas de Carlos Magno, já com o verdinho ali mais claro. Veja como Carlos Magno conquistou regiões importantes, como a região da Saxônia, da Bavária, da Caríntia, do Reino Lombardo. Enfim, a Saxônia, né? E ali também nós temos territórios dependentes, que não eram, né, que não pertenciam ali pontualmente ao Império Carolíngio, mas que estavam profundamente atrelados, eram dependentes a eles, enfim, certo? Vejam que ali no que é hoje a França, né, no que é hoje ali a região da França, pegando ali parte da Bélgica, até da Suíça, era dividido entre Austrásia, Neustria, Aquitânia, Borgonha, não se chamava França, tá? Se chamavam esses nomes: Austrásia, Neustria, Aquitânia, Borgonha, Suábia, Gasconha, né? Até a marca espanhola, que é essa região de controle entre aquilo que é do povo muçulmano, aquilo que é da religião islâmica, né? Territórios islâmicos, que era ali na Península Ibérica, que é hoje Espanha e Portugal, tá? E mais ali para o norte da Europa, essa zona, né, de proteção mesmo em relação ao território muçulmano, tá? E aí vejam o seguinte, vamos seguindo aqui. A gente ia aqui justamente ver essa questão dos carolíngios, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Isso aqui daqui a pouco a gente vê. Então aqui a gente viu, né, Reino dos Francos, Marca Hispânica. Veja que ali está a cidade de Poitiers, onde aconteceu a batalha que a gente viu. A batalha, né, de Poitiers, a batalha de 732, tá? Porque eu botei ali que por conta da batalha de Poitiers, que você impediu a passagem dos muçulmanos em direção mais ao norte da Europa, até para tomar ali toda a região dos francos, né? Posteriormente, especialmente a partir de Carlos Magno, que vai se desenvolver essa marca de hispânica, essa marca de hispana, né? Essa marca hispânica ali como proteção, tá? Vejam que se a batalha de Poitiers não tivesse conquistado, os muçulmanos teriam tomado Paris. A verdade é que a batalha de Poitiers, ela realmente foi uma batalha importante, ela ocorre ali no seio do que é hoje o território francês,
E foi importante realmente para impedir, né, a continuidade da expansão muçulmana em direção ao norte da Europa. Tá? Se vocês observarem aqui nesse mapa, esse mapa aqui está de 510, mas só para vocês observarem o seguinte, em 510, lá bem ali para a região ali mais a oriente, nós temos ali lombardos. Esses lombardos, ao longo do século V, século VI e VII, eles vão se expandindo, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, Reino da Lombardia. Certo? Reino da Lombardia. E, na verdade, esses lombardos, eles estavam... o objetivo deles era se expandir e tomar Roma. Então, a aliança do Pepino Breve foi se assentada justamente no medo desses lombardos. Pepino Breve faz uma aliança com a igreja para proteger a igreja ali na região de Roma, né, como núcleo ali principal da igreja, que vai depois se tornar, né, o papado, para proteger a igreja da incursão dos lombardos. Essa aliança que se inicia entre a igreja e os carolíngios, que se inicia com Pepino Breve, vai marcar a história europeia medieval. Vai marcar a história da Europa medieval. Tá? Pepino Breve, né? Enfim, sai do poder e quem assume é Carlos Magno. E Carlos Magno modificou a história da Europa. Conquistou vários territórios, como nós vimos. Né? Dizimou os lombardos. E não somente isso, aprofundou essa aliança que Pepino Breve havia feito com a igreja. Então aqui com Carlos Magno há um aprofundamento dessa aliança, né, com a igreja. Há um aprofundamento da aliança com a igreja. Novos territórios foram conquistados, inclusive da região ali da Germânia. Enfim, nesse contexto, era o poder mais importante da Europa. Era o Império Carolíngio. Era a dinastia dos Carolíngios. Era os Carolíngios, que vai se constituir no Império. Tá? Carlos Magno foi importante para conquistar ali a região que pertencia ao Reino da Lombardia, que pertenciam a Carlos Magno, tá? Tá aqui no quadro, vamos aqui, tá aqui no quadro, ó, aprofundamento da aliança com a igreja, tá? Mas ali no slide vocês estão verificando que ele conquista ali a região do Reino da Lombardia, tá certo? E não foi somente isso, gente. Essa aliança com a igreja foi tão importante, que Carlos Magno, no Natal do ano de 768 e 814, várias conquistas foi feita entre 768 e o ano de 800, né? Dando a Carlos Magno uma força política e militar absurda. Sem sombra de dúvidas, Carlos Magno era o homem mais importante da Europa nesse contexto. Era a figura mais importante da Europa nesse contexto. O próprio bispo de Roma, que ainda não era visto como papa, gente. Vocês vão verificar, é justamente com a aliança que a igreja, o bispo de Roma faz com os carolíngios, é que vai se iniciar, né, esse fortalecimento do bispado de Roma, do bispo de Roma. Porque nesse contexto, o pontífice, né, vamos dizer assim, diríamos com a linguagem de hoje, o bispo de Roma é um bispo de Roma. Ele tem força, os bispos têm força. Vários bispos pela Europa Ocidental, né, eles têm uma força territorial, têm uma força política, né? Isso vai continuar, tá? Mas o bispo de Roma ele não tem essa força que nós temos hoje, porque o Papa ele é um bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Só que hoje nós temos todo esse ar, né, essa força política, religiosa, simbólica que foi adquirindo. E foi aqui
Foi aqui nesse contexto dos carolíngios que o bispo de Roma ganhou, né, esse ar, essa força política, religiosa, né, esse poder temporal. Essa que é a verdade. O bispo de Roma, ele tinha um poder religioso? Tinha, porque os bispos, de uma forma geral, tinham poderes religiosos, no sentido de controle religioso de determinados territórios, isso sim. Mas vai ser aqui, com os carolíngios, que o bispo de Roma vai adquirir poder temporal. Tá? E como que se dá esse processo? Primeira coisa, como nós vimos, de 768, né, em diante, Carlos Magno vai ganhar várias conquistas militares. Ele vai se tornar um dos principais homens da Europa. No ano de 800, em Roma, ele vai ser coroado imperador pelo bispo de Roma na época, né? A gente diria hoje o Papa da época, né? Assumindo o bispo de Roma como Papa, né? Claro que muitas vezes ele já era chamado Papa, porque Papa vem justamente desses termos, né, paternos no italiano, né, que enfim ainda era muito incipiente, ou mesmo no latim, enfim, Papa, né, o próprio termo padre também, né, enfim, que era o Leão III. Eu trouxe aqui para vocês uma imagenzinha, né, bacana, que mostra justamente essa coroação e que é objeto de várias questões relacionadas a esse período. Vamos lá. Aqui. Aí nós temos, tá, uma imagem que provavelmente está num manuscrito iluminado. Não, nós não tínhamos imprensa naquela época, era manuscrito, tá? É uma imagem mais ou menos da época, talvez um pouquinho depois, tá? E aí, ajoelhado, está Carlos Magno. De vermelho está Leão III. E temos aí essas pessoas vindo, né? Veja como ainda a questão da perspectiva, né? Que é quando a gente vai estudar a história da arte, né? Veja como nessa época aí a perspectiva ainda não estava muito bem desenvolvida, né? Tem aí esse livro que certamente é a Bíblia, que está aí por cima, mas com uma perspectiva assim muito muito ainda aquém daquilo que se tornaria, né, o desenvolvimento artístico posterior. Mas enfim, isso, cara, esse fenômeno, essa cerimônia, essa situação foi importantíssima dentro desse contexto de aliança da igreja com os carolíngios. Isso consolidou a aliança da igreja com os carolíngios. Dizem, né? Nós não temos a certeza absoluta disso, mas dizem, a partir de uma determinada análise da documentação, que o Carlos Magno não sabia dessa coroação. Ele não sabia dessa coroação. E que isso foi feito por iniciativa de Leão III. Então nós temos aqui, no ano de 800, até como relação desse aprofundamento da aliança de Carlos Magno com a igreja, tá? Nós temos essa coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente. Ora, isso tem várias implicações importantes dentro do nosso contexto da história europeia, da história da Europa medieval, da história da Europa ocidental. Enfim, são várias implicações que teve esse ato de Leão III, bispo de Roma, coroar Carlos Magno no Natal, 25 de dezembro de 800. Vamos lá. Vamos ver, vamos falar um pouquinho das implicações dessa coroação, tá? Então vamos aqui apagar, só focar aqui no Carlos Magno. Vamos focar aqui no reinado de Carlos Magno, tá? Então vamos lá, Carlos Magno. 768 a 814.
teve uma grande expansão territorial, tá? Uma grande expansão territorial, conquistou regiões importantes, como o reino dos Lombardos, expansão territorial, tá? E é legal a gente destacar aqui a coroação de Carlos Magno como imperador no Natal do ano de 800. Na passagem ali, tá? Do século VIII para o século IX. Como vocês podem verificar nessa imagem que eu coloquei. O que isso foi importante? Dizem, como eu falei com vocês, que essa coroação foi... Diretor? Que essa coroação foi... Mas não apertei, não. Essa coroação foi de iniciativa, tá? Que ela foi de iniciativa do Papa. Então nós temos que perguntar quais são os interesses, tá? Quais são os interesses que o Papa tem de ter feito esse ato de coroação de Carlos Magno. Coroação do homem mais importante, que se torna o homem mais importante da Europa nesse contexto. Toma aqui no quadro, tá? Vamos aqui no quadro, ó. Possíveis implicações, possíveis explicações dessa coroação de Carlos Magno no ano de 800. Primeira questão que a gente tem que ver é o seguinte: controle, uma tentativa de controle da igreja ao Império Carolíngio. A igreja é um elemento importante. Vou botar aqui, aos carolíngios. Tá? A igreja é um elemento importante. Então, quando Leão III vai coroar Carlos Magno como imperador, ele, de certa forma, está estabelecendo uma tentativa de controle do poderio de Carlos Magno. Porque é ele, o Papa, que dá a Carlos Magno o título de imperador. E o próprio Leão III, nessa forma, se coloca como uma figura que também tem poder temporal. Poder temporal, ou seja, não é só religioso. Poder temporal, poder cotidiano. Poder secular, fora da igreja. Não só religioso. Então aqui também a coroação apresenta uma afirmação do poder temporal do bispo de Roma, que tornar-se-ia o Papa. É nesse contexto que o Papa está se afirmando como uma figura central do cristianismo ocidental, da cristandade ocidental. Tá? Então nós temos aqui, ó, controle da igreja, aos carolíngios, afirmação do poder temporal do bispo de Roma, tá? Mas também tem uma outra coisa muito importante. Quando Leão III vai coroar Carlos Magno como imperador, ele está dando um recado para alguém. Quem é essa pessoa que o bispo de Roma, né, o Papa, está dando um recado para quem? Está dando um recado para o imperador
romano do Oriente, que está em Constantinopla. Porque o imperador romano do Oriente, em Constantinopla, ele alegava, né? O imperador romano do Oriente, o do Império Bizantino, né? Ele alegava como o centro do cristianismo. Porque se o Império Romano do Oriente, né, obviamente era o próprio Império Romano, só que agora em Constantinopla, ele próprio alegava, e o Império Romano, a partir de Teodósio, né, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então o imperador romano do Oriente, ele alegava que o cristianismo, a centralidade do cristianismo estava no Império Romano do Oriente. O que o bispo de Roma está fazendo quando vai coroar Carlos Magno como imperador é dando um recado para o imperador romano do Oriente. Ó, a centralidade do cristianismo não está aí não, está aqui. Está aqui em Roma. Está em Roma. Roma que é o centro do cristianismo ocidental. E nós não precisamos do imperador romano do Oriente. Nós mesmos temos o nosso próprio imperador, Carlos Magno. Isso é um recado que é dado para o imperador romano do Oriente. Então veja que essa coroação de Carlos Magno, que é o que vai, né, desenvolver aí o Império Carolíngio, né, a partir dali se torna um Império Carolíngio, não apenas um reinado dos carolíngios, mas agora um Império Carolíngio, tá? Veja que essa coroação também vai ser uma afirmação de poder, também vai ser uma afirmação, também vai ser uma afirmação de poder do bispo de Roma, Papa, afirmação de poder do bispo de Roma em relação ao imperador vamos botar aqui dessa forma, né? Em relação ao Império Romano do Oriente. Em relação ao Império Romano do Oriente. Tá certo? Então na próxima aula nós vamos exatamente pegar desse ponto. Nós vamos explicar o porquê que acontece esse processo. Qual é a justificativa que passa a existir, inclusive para afirmar que Roma é mais importante que Constantinopla e que o centro do cristianismo tem que ser em Roma e não em Constantinopla, tá? Então nós vamos verificar esses pontos. Por hora, a gente viu isso aqui, ó, a coroação de Carlos Magno, né, de iniciativa de Leão III, bispo de Roma, ajudou ao controle da igreja aos carolíngios, a afirmação do poder temporal do bispo de Roma, que seria o Papa, e a afirmação do poder do bispo de Roma em relação ao Império Romano do Oriente. E além disso, a partir da coroação de Carlos Magno, vai se desenvolver, né, agora sim, o chamado Império Carolíngio. Tá certo? Então vamos lá, até a próxima aula.